que outras experiências é que tiveram que acabaram também por influenciar? Mais viagens? Como é que isso também muda aqui a parte Sim. artística? Depois, no meu caso, eu tive uma experiência na Alemanha, pronto, em que trabalhei numa escala, em projetos com uma escala um bocadinho maior, e isso também me trouxe algumas apetências para ver os projetos também de um ponto de vista mais técnico. Ou seja, a arquitetura e a arquitetura de interiores tem uma componente muito técnica, que nós muitas vezes estamos tão preocupadas com a parte conceitual, com a parte da beleza, mas realmente tem que haver um momento em que nós temos que pensar nos pormenores técnicos, na sua execução. E o facto de de ter trabalhado com uma escala um bocadinho maior e muito técnica, fez com que eu também tivesse melhorado essa sensibilidade para esses pormenores da execução. E para a Juliana? Sim, e para compensar também esse lado mais técnico que nós as duas trabalhamos, enquanto eu ainda vivia no Brasil e estive ligada ao lado do design, a participação de diversas feiras internacionais de decoração e outras viagens simplesmente turísticas ou de lazer, sem dúvida sempre influenciam naquilo que a gente cria. São novas inspirações, novas cores, novas tendências que se veem. Tudo isso a gente acaba por pôr num filtro e depois criar novos projetos a partir de vivências e coisas que experimentamos pelo mundo. Sim. Então foram cada uma tendo as suas experiências, já se conheciam da altura da faculdade, o que é que as levou a criar algo juntas? Já quando estudávamos, nós dizíamos muitas vezes, quando abríssemos um escritório, iríamos fazê-lo juntas. Temos uma forma muito parecida de trabalhar, do ponto de vista da organização, da visão para a empresa. Temos visões muito diferentes, muitas vezes, do ponto de vista do projeto, não é? Sim. Da criatividade, o que funciona muito bem, porque acho que nos complementamos nesse caso. Mas foi realmente a vontade de trabalharmos um conceito em que acreditamos e confiarmos muito nas qualidades uma da outra e na visão de cada uma para o projeto. Sim, porque nós realmente sempre, desculpa, nós realmente sempre quisemos ter essa visão e esse toque um pouco mais pop, assim, dentro da arquitetura e da arquitetura de interiores. Então, foi um momento em que nós decidimos que era o momento de seguir e abrir o nosso próprio espaço. O que é que leva alguém desta área a decidir trabalhar por sua própria conta? Porque, de facto, existem muitos gabinetes, existem muitos projetos direcionados. O que é que as levou mesmo a... Não, eu acho que nós precisamos do nosso próprio espaço, do nosso próprio ser e estar. Sim. Eu acho que cada arquiteto e cada designer tem um cunho muito pessoal naquilo que produz. E apesar de nós sempre termos de nos adaptar às vontades e aos desejos de cada cliente e às necessidades de cada cliente, depois cada pessoa tem uma forma muito particular de ver algumas coisas e trabalhar certos assuntos. E acho que foi essa vontade de nós conseguirmos passar a nossa visão para os nossos projetos, porque a trabalhar para outros gabinetes a gente acaba por respeitar a linguagem geral daquilo que é produzido pelo escritório, porque a linguagem tem de sempre ser coerente, não é? Então acho que essa vontade nos levou a... Sim. Então Desculpa. Não tiveram esta ideia, mas não é só ter a ideia, pois é pôr em prática. Como é que foi todo o processo antes de criar, de facto, o Muse Studios? Primeira coisa, nós quando conversámos e decidimos, foi num domingo à noite, ao telefone. Sim. Estávamos as duas a trabalhar na altura, portanto, o que nós começámos por fazer foi perceber realmente qual era o conceito para a marca. Que nós sempre identificámos como uma marca, porque não íamos só fazer projetos de arquitetura, não íamos só fazer projetos interiores, nós queríamos criar uma série de coisas à volta
então pensámos sempre na Miu como uma marca. E, no fundo, foi escolher o nome, primeira coisa, o conceito, a visão, não é, que tínhamos para o projeto, e depois foi a fase de criar o branding, a imagem, e aí ainda estávamos a trabalhar, portanto, e fomos saindo gradualmente, acho que foi um processo de 6 meses, mais ou menos. Sim, mais ou menos, sim. Nós, mesmo quando nos despedimos, tínhamos 0 clientes, portanto, os Foi primeiros mesmo dias no escritório Foi foram... ir. Foi com 0 clientes, sempre a trabalhar na imagem, no site, aquelas coisas, né, mais conceituais. E penso que o primeiro cliente que tivemos foi 15 dias depois, não é, de termos aberto o Sim. escritório. Portanto, tivemos ali 15 Sim. dias. A nadar. Foi a preparação. Sim. Na verdade, nós tivemos também muito tempo para definir, porque na verdade, quais são os serviços que nós efetivamente vamos oferecer, como é que vamos oferecer, quais são os elementos que compõem cada tipo de serviço. Tudo isso, quando nós abrimos a empresa, nós precisávamos ter muito claro e de uma forma muito, muito particular nossa. E não só um escritório com um serviço standard. Nós queríamos criar aqui algumas formas diferentes de trabalharmos, até porque queríamos incluir também a parte da decoração. Então foi aqui um pouco, bastante tempo de backstage até conseguirmos lançar a marca e termos, Tudo pronto. sim, tudo pronto para sair. E porquê este nome? Então, Na verdade, Não. foi um brainstorming muito longo, em que depois já se começa assim com aqueles nomes meio parvos que saltam, e de repente, não sei por que apareceu o Miu. foi, porque foneticamente gostámos. Nós, ao mesmo tempo que íamos dizendo os nomes, íamos escrevendo também para ver do ponto de vista gráfico como é que ficava. E depois foi realmente a construção, foi a fonética que gostámos, o facto Tem de ser só também- uma sílaba também. E tem também a relação que nós queríamos trazer com o mundo da moda e a parte da decoração, e também viemos buscar um pouco das marcas de moda, o que é que a gente poderia trazer para esse mundo para conseguir criar essa ponte entre a arquitetura e as tendências. Então, quando as pessoas vão ter convosco, quais é que são os serviços? O que é que podem esperar? Os principais serviços que nós temos são os projetos de arquitetura. Os que fazemos com mais regularidade são os projetos de habitação unifamiliar, portanto, de moradias, e, neste caso, construção de raiz. E depois, arquitetura de interiores, que no fundo inclui a remodelação ou reabilitação total, quer de habitação, quer de espaços comerciais. E aqui depois podemos incluir também a decoração. Portanto, fazemos não só a reconstrução do espaço, mas também o vestimos Sim, no fim, não é? A decoração. Fazemos toda a parte do planeamento e o acompanhamento técnico da obra em si. E depois, justamente a parte do vestir o espaço e finalizar com os pequenos detalhes. E como Desde o projeto até ao final. E como é que acham que poderiam definir o vosso estilo? Assim, estavam a dizer que cada designer, cada arquiteto tem assim o seu cunho. Qual é que é o vosso? eu acho que trabalhamos de uma forma um pouco... Claro que nós nos adaptamos depois muito a cada cliente. Sim. Mas nós próprias, eu acho que enquanto escritório, temos um estilo um pouco minimalista, mas que trabalha com cores. Nós gostamos muito de trabalhar com cores e com algumas texturas diferentes, mas que não sejam... que não sobrecarreguem o espaço e o tornem pesado. Eu acho que fica aqui entre um meio termo daquilo que é o minimalismo e um estilo mais pop. E como é que é trabalhar com cada cliente? Como é que tudo se desenrola? O cliente vem ter convosco e depois qual é que é o processo? Sim, a primeira reunião é sempre muito informal para percebermos realmente aquilo que o cliente quer, ou seja,
antes de ter uma lista de necessidades específicas, por exemplo, quero um quarto, quero uma sala, nós falamos muito com os clientes para perceber como é que é o dia-a-dia deles. E dentro das necessidades programáticas que eles precisam, perceber como é que eles vivem realmente os ambientes para conseguirmos construir uma coisa à medida. Sim, como dá para perceber, nós gostamos muito de conversar. Sim. Então, a base para o início de cada Sim. projeto é mesmo ter uma conversa muito, muito informal, muito tranquila sobre o que se espera do espaço, mesmo sendo um espaço comercial ou um espaço de habitação. Porque o que nós gostamos sempre de dizer é que nós não precisamos estar presos na descrição do que é uma sala de estar, do que é uma sala de jantar, do que é uma cozinha. Nós podemos sempre trabalhar o espaço e reconstruir aquilo de forma a atingir os objetivos do cliente. Então, é muito importante nós percebermos esse estilo de vida, como é que se quer viver o espaço, porque é muito diferente do que simplesmente pôr um sofá e uma mesa de jantar. Então, tudo isso nos leva a construir o espaço e os projetos. E tem notado ao longo destes anos que os clientes, que as pessoas estão mais interessadas, que querem cada vez mais procurar um profissional, que querem ter o seu espaço como sempre imaginaram? Sim, e principalmente no último ano. Estão todos fechados eu em acho casa? que Exatamente. sim, eu acho que isso foi realmente uma grande mudança na procura da formulação dos espaços de interiores. E tem sido o maior desafio esta altura do Covid, porque as pessoas querem remodelar, mas tecnicamente e supostamente tem que haver mais distâncias, mais cuidados. Como é que se lida aqui com este desafio? Na verdade, nos espaços comerciais nós sentimos mais isso. Sim, a trabalhar os espaços comerciais. Ou seja, Sim, algumas alterações que Sim. tivemos que fazer mesmo de um projeto que foi iniciado, de um salão de cabeleireiros, que foi iniciado antes da pandemia, e depois a adaptação que nós tivemos que fazer nos locais de trabalho, nos postos mesmo de trabalho, por causa das distâncias necessárias. Isso tudo teve um impacto muito grande na área mais comercial e de serviços, né? Então, sim. E para vocês, neste projeto todo, que já estão aqui há alguns anos a fazer e a cumprir, o que é que gostam mais? gostamos de tudo. Gostamos de todas as fases do processo. Eu gosto muito da parte inicial, não é? Da parte da concepção do projeto e da finalização. E tu? Sim, é difícil porque cada fase tem uma coisa interessante, a parte do conceito, do realmente chegar ao espaço que nós vamos efetivamente construir quando o projeto é aprovado, e depois vai seguir para a obra. É um momento muito interessante. E depois, os projetos de habitação, ou construções de raiz, ou espaços comerciais, são todos projetos tão diferentes entre eles, que são sempre interessantes de atacar. Cada um. Sim, depois a parte também, no fundo, de pensar o detalhe do conceito inicial é muito interessante. Muito bem. E as pessoas podem vos encontrar aonde? Facebook, Instagram e também No nosso site. Sim, conseguem ver alguma seleção de trabalhos e têm lá todos os contactos para falarem connosco.